Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu vou explicar para você a dificuldade de perder peso e emagrecer. Na verdade, essa pergunta veio através de alguém aqui da audiência que lá quando eu fiz a caixinha de pergunta falou assim: Rafael, por que eu tenho tanta dificuldade em perder peso? Então o tema do vídeo de hoje é exatamente esse, ok? Então compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acredita que possa se interessar e se beneficiar com esse conteúdo. E para começar explicando para você por que às vezes a gente tem dificuldade em perder peso, a gente primeiro precisa entender qual é a estratégia de sobrevivência que o nosso cérebro cria para manter a gente com ganho de peso, né? Ou peso acima do normal, e não necessariamente o corpo inteiro. Às vezes pode ser uma determinada parte do seu corpo que tem um acúmulo de gordura. Então, qual é a estratégia de sobrevivência que fez com que o seu corpo acumulasse gordura naquele local? E para a gente entender isso, gente, é claro que isso é um vídeo na verdade isso é um tema, né, de uma aula talvez de 2, 3, 4 horas, tá? Dentro do Noções da Existência, eu levo muito mais tempo para explicar isso para os meus alunos. Mas, por exemplo, a gente pode pensar, a gente primeiro precisa pensar no papel do tecido adiposo do nosso corpo, no nosso corpo, né? Então, uma das funções do tecido adiposo é exatamente a proteção. Então, locais onde a gente acumula gordura estão ligados à necessidade que a gente tem de se proteger. E eu vou explicar isso de uma maneira bem simples para vocês, tá? Uma das maneiras, né, que faz com que o nosso cérebro ganhe e acumule gordura, né, que a gente fique, por exemplo, com um acúmulo de gordura, é um conflito que a gente chama de ataque à integridade. Então vamos supor que lá na sua adolescência você sofria muito bullying e você não conseguia se defender, você não conseguia reagir frente a essas agressões. Então você pode ganhar peso exatamente como uma necessidade, como uma forma de proteção. Tá bom? Então isso acontece de várias formas. Já tive pacientes, né, mulheres que tinham a região do quadril com um ganho de peso, né? Um acúmulo de gordura ali, melhor dizendo. E eram mulheres que na história delas, né, algumas, não todas, tá, gente, haviam sido abusadas sexualmente, por exemplo. E quando a gente trabalhou essa temática do abuso, quando a gente ressignificou essa história, porque o abuso ele é uma agressão, elas perderam, né, a peso naquela região do quadril, exatamente porque o cérebro não entende que agora ela não precisa mais se proteger. Porque o que acontece? Quando existe agressão, quando existe o abuso, naquele momento essa pessoa não conseguiu reagir, não conseguiu se proteger. E hoje ela entendendo isso, ela traz, ela internaliza, né, a percepção de que agora eu consigo reagir diferente. Agora eu consigo, por exemplo, correr, consigo gritar, consigo uma estratégia adicional de sobrevivência que me faz não viver aquela mesma situação, ok? Então, essa é uma forma, ataque à integridade, né? Então, se eu, por exemplo, não consigo reagir, não sinto uma perda de proteção, um ataque à integridade, eu posso acumular gordura ali exatamente como uma estratégia de ganho de peso, ok? De proteção, melhor dizendo. Uma outra forma de manter, né, de ter dificuldade de perder peso, porque é uma necessidade de manter esse acúmulo de gordura, é o conflito de carência, o medo da falta. Então, se você tem o medo da falta, você pode ter uma tendência a acumular gordura, porque uma das funções do tecido adiposo é a reserva energética, né? Que é, por exemplo, os ursos que hibernam acumulam nutrientes porque eles sabem que o inverno rigoroso vai chegar e vai faltar. Então, quais são as memórias, né, as histórias de carência que você traz da sua família, por exemplo, que faz com que você acumule gordura? Já vi pessoas que são obesas e que passaram fome, que têm histórias, né, de família que já passaram fome. Às vezes, não necessariamente essa pessoa passou fome, mas a memória que ela traz de fome, né, de carência na história familiar, traz para ela sempre a sensação: será que vai dar? Será que vai faltar? Já vi muitas pessoas que acumulam, né, a gordura, que acabam ganhando peso, porque na verdade não foram amamentadas na infância. A mãe, por um motivo ou por outro, não teve leite, não produziu leite, e para aquela criança, né, para o cérebro arcaico, ele não reconhece as fórmulas, não reconhece o leite de vaca. O cérebro da criança reconhece o peito e o leite da mãe.
tá joia? Então uma criança que não foi amamentada, mais uma vez, por um motivo X ou Y, a questão não é essa, né? A mãe não amamenta o seu filho porque não quer, a mãe não amamenta o seu filho porque ela não consegue, tá? Então é uma criança que em algum nível traz dentro dela essa percepção de carência, do medo da falta. Então isso pode fazer com que ela também acumule o tecido adiposo, né? Ganhe peso e tenha dificuldade de perder peso. E um outro ponto, gente, que pode fazer a gente ganhar peso é exatamente o conflito de abandono. O abandono envolve, dentro das leis biológicas, o que a gente chama de canais coletores do rim, que faz com que a gente retenha líquido. Então, muitas pessoas ganham peso retendo líquido, tá joia? Vale pensar também que esse conflito de abandono, ele também faz com que a pessoa se sinta desprotegida. Então já tem aí a perda de proteção, a necessidade de uma camada de proteção, né? Na natureza, os animais de silhueta mais imponente, eles são presas mais difíceis. Tá joia, gente? É um breve resumo de como a gente pode ganhar peso, tá? E por que isso é importante? Porque as pessoas pensam sempre no eu preciso perder peso, eu preciso emagrecer. Isso tem uma temática também dentro da nossa sociedade que atinge os nossos conflitos de desvalorização. Mas olha só, se tudo para o cérebro é uma noção de sobrevivência, perder peso para muitas pessoas, ou praticamente para todo mundo, é um risco. Então, aquela dificuldade que a pessoa tem em perder peso, na verdade, ela não perde peso porque ela não consegue fazer atividade física ou por causa da alimentação dela, gente. Não tem nada a ver com isso. É exatamente pela estratégia de sobrevivência. Então, para a pessoa perder peso, ela tem primeiro que entender qual foi a necessidade que o cérebro dela teve de gerar aquele acúmulo de gordura naquela região do corpo propriamente dita. Por quê? Porque se você desarma esse mecanismo de proteção, você não precisa mais acumular gordura naquele local. E, gente, eu falo isso com propriedade, tá? Porque eu já tive vários pacientes que emagreceram 5, 10, 15. Já tive pacientes que emagreceram 20 quilos a partir do momento que eles entenderam quais foram as estratégias de sobrevivência que o cérebro deles adotou para acumular gordura naquele local, tá bom, gente? Eu não quero aqui dizer que isso aí é um tratamento para emagrecer, não. Lembra sempre que é a nossa própria história. A consequência do perder peso é o entendimento de vários pontos da sua história que, na verdade, vão ressignificar muitos fatores e vão fazer que não só você perca peso, elimine, né, esse acúmulo de gordura em determinado local do seu corpo, mas também vai melhorar muitos pontos da sua vida. Porque quando a gente melhora do nosso sintoma, a gente não melhora só do nosso sintoma, a gente melhora a nossa vida como um todo. Tá joia, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá um pouco barulho aqui por conta do vento, espero de verdade que isso não tenha atrapalhado. Mais uma vez, o importante é o conteúdo. Eu tô aqui ultrapassando os meus limites, né? Fazendo um conteúdo de uma maneira totalmente informal para vocês aqui, mas como eu disse, o mais importante é a mensagem que eu tô levando aqui, né, nas pílulas da identidade, nesse nosso desafio de 30 dias, tá bom, gente? Mais uma vez, espero que vocês estejam aproveitando o conteúdo. Coloque aqui o seu comentário, a sua dúvida, vou tirar um tempinho para responder um por um. Compartilhe esse vídeo, né, com aquelas pessoas que possam se interessar. Se inscreva no canal e clica aqui no link abaixo e conheça o meu novo curso, O Universo do Corpo. Eu tenho certeza que ele vai fazer com que você olhe diferente para muitos aspectos da sua vida, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo.